bom estarmos juntos mais uma vez, né? É muito bom porque eu estou tendo o privilégio de dar sequência. Isso é raro. E é muito importante, porque como nós pregamos aqui no domingo, a primeira parte da mensagem de justificação pela fé, hoje nós vamos para a segunda, de maneira que eu posso ficar mais à vontade para explanar esse tema. Justificação pela fé em relação e correlação com os mandamentos de Deus. Não é nada novo, mas é algo que às vezes precisamos ajustar para que não tenhamos dúvidas e para que não coloquemos as coisas, como se diz, ditado popular, a carroça na frente do boi. Temos que entender perfeitamente isso. O Senhor Jesus possa nos abençoar e nos trazer luz e vida. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia. Estou muito feliz pela presença do meu irmão João Bosco aqui. Muito feliz por vê-lo tomando assento no lugar que Deus tem para o irmão. É a sua igreja, a igreja remanescente, a nossa igreja. Meu coração está em festa por vê-lo, por ver a todos, obviamente. Mas o irmão João andou um tempinho assim, um pouco desanimado, foi um pouco passado, né? Mas isso já passou e graças a Deus ele está reintegrado à nossa família. Isso é maravilhoso. Nós vamos falar então esta segunda parte de uma mensagem que nós começamos aqui sobre justificação pela fé, como eu disse, e os mandamentos de Deus. Como nós vamos ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo ir à Bíblia sem antes orar. Eu acho muito perigoso, volto a dizer, que um homem, um ser humano, se aventure a adentrar nisso aqui, sem pedir humildemente o auxílio do Espírito Santo. Porque com o meu entendimento eu posso ler isso aqui e ter uma interpretação absolutamente errada. Mas com o Espírito de Deus eu estou seguro. Porque o Espírito de Deus sonda e perscruta não só as coisas do homem, mas as coisas do próprio Deus. Pois é o Espírito do próprio Senhor. Então vamos curvar a nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Pai Celestial querido, nós abrimos a Tua Palavra e vamos lê-la. Assim, meu Deus, nós precisamos agora te pedir que o Teu Espírito nos dê unção de discernimento, que Ele venha sobre nós em porção dobrada, para que nós possamos entender, compreender a vontade que está expressa nesta Tua Palavra. Assim sendo, Pai, nós humildemente pedimos, ilumina-nos, dá-nos a Tua luz. Ao lermos a Tua Palavra, que este culto seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós falamos semana passada, apenas para dar uma ligeira recapitulada, nós começamos em Atos 16, quando falamos sobre a pergunta que todo ser humano e que o mundo está fazendo. O mundo está perguntando: o que devo fazer para ser salvo? Não é? O que as pessoas estão perguntando? O que as pessoas estão clamando? Elas estão clamando: o que devo fazer para ser salvo? Esta foi a pergunta. Apenas estou reprisando para nós retomarmos exatamente o ponto. Para nós retomarmos aqui, vamos então a Atos, capítulo 16. Atos 16. E 31, destes dois versículos de Atos 16. E assim dizem os dois versículos, amém? Posso ler? O carcereiro, vez que Paulo estava pregando em Filipos, e o carcereiro, apavorado, ao ver o estrondo que houve e as portas da prisão se abrirem, Paulo e Silas serem soltos, ele desesperado, com medo, ele ficou desesperado. Prostrou-se diante de Paulo e Silas e, trazendo para fora, diz o versículo 30, ele faz esta pergunta clássica: que devo fazer para ser salvo? E se vocês se lembram, eu comecei o culto do domingo com esta pergunta, não é? O que
que você responderia a um pecador impenitente, alguém que não conhece a palavra de Deus, que buscasse você e perguntasse: o que eu devo fazer para ser salvo? Lembra-se? Nós partimos desse ponto. Porque se nós estivermos desavisados, nós podemos responder coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Nós podemos dizer: você precisa guardar o mandamento de Deus. Você precisa parar de comer carne de porco. Você precisa guardar o quarto mandamento do sábado. Você precisa não usar esta roupa. Você não precisa não usar esta indumentária. Olha, estas coisas, ela não pode tomar o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 31, após a pergunta do carcereiro: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é esta, e é categórica, e é definitiva. Responderam: crê no Senhor Jesus e serás que? Salvo, tu e a tua casa. Então, biblicamente, a perspectiva bíblica é que para eu ser salvo, para qualquer ser humano ser salvo, a coisa que ele precisa é crer no Senhor Jesus. E não somente ele terá a salvação, se esta fé é verdadeira, e disso nós vamos tratar mais hoje profundamente, mas não somente ele, mas a sua casa, por extensão, seus amigos serão também salvos, porque ele será um testemunho. E não há força maior do que o testemunho. Não há pregação maior do que o testemunho. Como diz o Benedito Muniz, pastor, ele diz que as nossas pregações são muito fracas diante de um testemunho. Ou seja, um testemunho, ele fala milhões de vezes mais do que a mais linda pregação do melhor pastor, do melhor pregador do mundo. Um testemunho fala mais alto. Amém? E é isto que nós precisamos, do testemunho. Então, por isso é que diz: crê no Senhor Jesus. Se esta é uma fé legítima, será salvo tu e a tua casa, e também os que estão ao seu redor. Muito bem, Paulo fala isso porque Paulo provou isso. Se nós voltarmos um pouquinho a Atos, no capítulo 9, e aqui nós vamos começar a ver algo interessante, no versículo 4 e 5, nós temos aqui a dramática conversão de Saulo. Vocês sabem que o nome Saulo veio porque ele era benjamita, e os que eram da tribo de Benjamim, eles deram o rei Saul, né? Saul saiu dos benjamitas, da tribo de Benjamim. Então Saul, mas daí deriva também este nome. Ele até então se chamava Saulo. E no capítulo 4, após ele ver aquela luz que era Jesus, ou o amor de Jesus, diz a palavra: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vejam, queridos, o amor de Deus. Deus podia aparecer e fulminá-lo, porque Paulo estava de fato perseguindo a igreja. Paulo estava matando, consentindo na morte. Paulo disse: eu consenti na morte não só de Estevão, mas de vários. Paulo é um homem: eu quero estar no céu, eu vou estar no céu, e nós vamos estar no céu, porque eu quero ver quando Estevão vai estar no céu. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Estevão vai estar no céu feliz da vida, vai entrar nas mansões celestiais, e talvez ele vai olhar para o lado e vai falar: e quem que ele vai encontrar? Paulo. Agora veja que quando Estevão morreu, Estevão está onde agora? Ele está dormindo. Ele está dormindo o sono da morte, correto? Ele vai despertar, ele vai ressuscitar na grande volta do Senhor Jesus Cristo, e salvo ele vai estar aí. E ele não sabe o que aconteceu depois, porque ele está dormindo. Ele não sabe que aquele que consentiu na sua morte se converteu. Coisa tremenda, né? E ele vai olhar para o lado e fala: não, acho que eu entrei no lugar errado. Esse homem está aqui, mas foi esse homem. É por isso que nós vamos exercer o juízo comprobatório. Não é verdade? Está sendo exercido o juízo o que agora? Investigativo. Depois nós vamos executar o juízo comprobatório. Vamos ver o livro, né? E depois será o juízo executivo. Não vou entrar nisso, mas Estevão vai olhar aquele homem e vai falar: que isso? Imagine você, não é?
E aí, então ele vai poder ver que após a morte de Estevão, Paulo se converteu. Então, imagina, nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos dizer, este homem que está pregando aí, pregando mentiras, pregando erros, e esse homem é um pecador, e condenar ninguém. Ele pode se converter a Jesus e ser salvo igual a todos nós. Quando eu estava participando do Bíblia Fácil, Apocalipse, com o pastor Arilton, houve uma pergunta muito interessante, vai ao ar em um desses aí. Uma irmã que estava participando junto comigo e com o seu esposo, ela perguntou, pastor Arilton, provavelmente o senhor, que é pastor, e ela falou que o pastor Renato também, havia um outro pastor também que estava comigo, pastor Neto, vocês vão ter um galardão maior do que nós. E o Arilton parou o estudo para explicar a ela que não existe ninguém no céu que tenha maior galardão que o outro. Nós somos absolutamente salvos iguais. Ninguém vai chegar lá e vai ter, eu fiz mais, então eu estou num posto maior do que você. Absolutamente. Todos são salvos igualmente. Este é o reino de Deus, este é o amor de Jesus. Não existe o pastor tem mais galardão. Não existe isso. Nós somos salvos pela graça de Jesus. E esta graça nos faz igualitários, salvos pela mesma graça. Então não vai ter um pastor, vai ter um lugar especial. Que isso? Não existe isso no reino dos céus. Ele explicou, ele parou o programa para explicar isso claramente, que não existe esta perspectiva. Nós devemos buscar galardão aqui de ganhar almas para o Senhor Jesus, de trazer vidas que estão perdidas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso galardão aqui. Mas isso não significa que ninguém vai ter patente maior no céu, não é? Mas vai ser interessante quando Estevão olhar a salva. E muitos que vão olhar a outros também, que fizeram coisas erradas aqui, a pessoa morreu e não viu a conversão dele. É ao passo que nós vamos também sentir falta de muitos outros. Que nós, meu Deus, cadê o pastor fulano? Cadê o homem de Deus, aquele homem que fazia isso e pregava? E provavelmente muitos desses nós não vamos ver, não é? Bem, Paulo pergunta, Deus pergunta a Paulo, versículo 4, Saulo, por que me persegues? Filho, eu vejo nisso um amor tremendo. Por que você está me perseguindo? E Paulo disse, quem és tu, Senhor? Olha, quando ele viu aquela luz, ele imediatamente conheceu o amor de Deus ali, ele reconheceu que era Deus que estava falando com ele, que era Jesus. E ele chama de Senhor. Essa palavra, no idioma de Paulo, naquele período ele tinha um peso muito grande. Quem és tu? Senhor. Ele podia perguntar, quem é você? Ele já sabia que era o Senhor. Então houve aqui uma conversão instantânea, uma conversão imediata de Paulo. E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então primeiro o indicativo. Lembra que eu falei? Indicativo e imperativo? Primeiro, comprova mais uma vez aqui. Primeiro Deus se mostra, eu sou Jesus, eu te amo, eu estou aqui para lhe perdoar. Amém? Deus nunca está aqui para condenar, Deus está para nos perdoar. Deus não se envolve com este negócio de condenação. Quem condena é o homem. Deus não se envolve, Deus não está condenando ninguém, e eu vou provar isso na Bíblia. Logo, depois deste amor indicado, Jesus diz, mas, aí vem a ação do homem, aí entra a lei, aí entra uma mudança que vai se manifestar na minha vida, no meu exterior, mas vem depois. Mas levanta-te, olha a ação, é imperativo, e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Amém? Amém. Lembra que nós falamos que Deus não aceita o pecador como ele está. Deus convida o pecador como ele está. E uma vez que ele vem, aceita, recebe a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai transformar essa pessoa de pecador em uma pessoa santificada. O Espírito Santo vai operar uma obra nela. Quem vai operar? O Espírito de Deus. Porque Deus convida o pecador como ele está. Mas ele não quer que o pecador venha e permaneça como está.
Primeiro ele indica o amor. A mulher que estava em evidente e flagrante adultério, que é a coisa mais tremenda. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério, diz a Escritura. E ela foi levada até Jesus. E Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que você não está tirando primeiras, segundas e terceiras pedras aí em pessoas? Aqueles homens, pelo menos, eles se tocaram e disseram: não podemos jogar pedra nessa mulher. Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos foram de fininho saindo. Depois aquela mulher fica pateticamente, vamos dizer assim, com Jesus. Eu imagino ela, aquela mulher de cabeça baixa, envergonhada. Ela foi envergonhada em toda a cidade. E ela falou: é agora que esse homem, que diz que é filho de Deus, diz que é mesmo, é agora que ele vai me dar um sermão. É agora que ele vai mostrar tudo. Ele mandou todo mundo embora, talvez até para ele jogar pedra. Ela deveria estar se sentindo a última das pessoas. Mas imagine vocês, pensem na reação, ou no que passou no coração daquela mulher quando ela ouve dos lábios do nosso mestre querido: onde estão os teus apoiadores? Ela disse: foram embora. Eu acredito que ela não conseguia levantar a cabeça. E ele diz assim: nem eu te condeno. Isso é maravilhoso. Aí vem, depois do indicativo, do amor, o imperativo: vá e não peque mais. Até porque talvez Jesus possa ter dito para ela: a próxima vez pode ser que eu não esteja aqui. E esses homens vão me matar. Então, ele não está incentivando o pecado. E longe de Deus incentivar você, por exemplo, quando eu comecei aqui esse sermão, ou pregação, ou mensagem, eu falei que o mandamento não pode vir na frente, mas ele tem que vir depois. Só que ele não pode ser imposto pelo homem, porque esta obra é do Espírito Santo. Então, Jesus convida pela TV Novo Tempo, por qualquer meio de evangelização, ao pecador. E ele fala: vem a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, deprimidos, drogados, uma infinidade de coisas. Então, a pessoa vem aonde? Até Jesus, na casa dele, porque aí Jesus vai usar a sua igreja, que é o seu corpo, está em Efésios 2. Esta pessoa vem, suponha aqui, olha para cá, ela vem aqui e ela vai encontrar irmãos aqui na portaria, ou irmãos aqui que devem fazer o papel de quê? Recebê-la e introduzi-la. E aí o resto é ajudá-la. Nunca barrar, porque ela vai vir para sentar aqui e para ouvir a palavra que devo usar qualquer pecador que esteja aqui. Ela vai ouvir a mensagem de Jesus, que a convidou. Agora, qual a missão nossa? Nós não podemos jamais, de maneira nenhuma, embarreirar esta pessoa que vem sofrer. Nós não podemos. Ela veio porque Jesus chamou. E o problema dela vai ser com quem? Com Jesus. É claro que nós vamos ajudar dando estudos, ensinando o caminho. Olha aqui, agora que você creu, com paciência e com amor. Mas nós não podemos entrar na frente do Espírito Santo e dizer: ah, irmão, você veio aqui, mas você precisa tirar esse brinco agora. Você veio aqui, mas você tem que guardar o sábado. Mas que é isso? A pessoa, ela vai aprender, ela vai amar guardar o sábado, porque aquele que ama Jesus Cristo vai amar fazer e guardar os seus mandamentos. Mas isto não compete a mim e nem a você, querido. Isso é do Espírito Santo. É claro que a igreja vai instruir, porque o mundo está desinformado. A salvação já houve. Quando você aceita, você está aceitando um fato pretérito, algo que já aconteceu. Eu aceito que Jesus Cristo morreu por mim. Eu entendo que todo o sofrimento dele, a morte de cruz, foi por amor a mim. Então esse amor me constrange. Eu falo: ó Senhor, o que queres que eu faça? Paulo perguntou isso, não é? E ele vai dizer: eu quero que você guarde o meu mandamento. A pessoa vai guardar. Eu quero que você cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e não coma determinado tipo de alimento. A pessoa vai fazer isso com amor, porque é obra do Espírito Santo. E nós ajudamos.
nós ajudamos o irmão, nós vamos dar o estudo. Por isso que, louvado seja Deus, a nossa igreja adventista do sétimo dia, ela possui 2 braços fundamentais, que é o braço da pregação e a escola sabatina. Veja que coisa linda, que coisa maravilhosa. O novo convertido, ele vem para ouvir o sermão. Principalmente quem vem pela Novo Tempo, hoje né, nós temos a Novo Tempo, ele vem para ouvir uma mensagem, igual ele viu na televisão. E como que ele vai aprender melhor? Através do estudo que você vai dar com paciência, com todo amor, com toda dedicação, e através da escola sabatina. Então ele vai entrar na Bíblia. É necessário? É fundamental. Mas o que eu quero dizer é que as coisas não podem vir uma na frente da outra. Primeiro é o amor de Deus. Primeiro é a recepção. Primeiro é o vinde a mim. E nós temos que ser servos facilitadores. Por favor, repitam comigo. Servos facilitadores. Mas guardem isso. Eu tenho que ser um servo facilitador a que esse pecador tenha o seu encontro com Jesus. Eu sou apenas uma ponte e não um pedágio. Eu não posso ser um pedágio, eu não posso ser uma pedra, eu não posso ser uma porta fechada. Eu sou uma ponte, olha aqui, ó. Pode passar por cima de mim, mas para você encontrar esse Salvador que eu já encontrei. Amém? Amém. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Porque uma igreja com a mensagem que a igreja remanescente tem, a nossa querida igreja, ela é a igreja que os sofridos estão esperando. Mas nós temos que estar preparados para entendermos a ordem das coisas e não entrarmos na frente do Espírito Santo. Façamos a nossa parte e com isso já está suficiente. Querido, justificação pela fé é isso. Agora, qual a relação que ela tem com a lei de Deus? Já recapitulamos aqui, Atos dos Apóstolos, e eu coloquei aqui no esboço para que eu siga uma linha. Eu falei que nós precisamos informar a humanidade. Romanos 1, versículo 5. Que bom que aqui todos manuseiam a Bíblia com agilidade, estudam a Bíblia. Louvado seja Deus por isso. Ontem eu passei, mandar um abraço para quem está filmando essa mensagem. Quero mandar um abraço para o casal que eu amo, seu Antônio e Dona Joana. Estivemos estudando a Bíblia, a palavra de Deus ontem, e falando sobre a lei moral e sobre a lei cerimonial. Foi muito maravilhoso e eles ficaram muito felizes. Ele está gravando, estou mandando um abraço para eles. Queridos, Romanos capítulo 1, versículo 5. Como é bom estudar a Bíblia. Eles falavam para mim. Como é bom conhecer a palavra de Deus. Paulo diz assim, Romanos 1, versículo 5. Por intermédio de quem? Está falando de Jesus. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Aí vem a consequência disso. Para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Então você recebe o amor, sempre assim na Bíblia. O amor de Deus para a obediência. Não obediência para receber nada. Eu só posso obedecer se eu amo. E a minha obediência só tem valor se for por amor. Porque se eu tentar ser salvo pela lei, eu serei hipócrita. Porque pela lei, sem a fé, sem o amor, ninguém poderá ser salvo. Está claro isso? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim? Está em Gênesis isso. Caim oferece uma oferta dele, que ele plantou, e ele falou, isso eu fiz, é meu mérito, está aqui. Eu imagino as samambaias, das coisas lindas, que é a oferta dele, os frutos e tudo, coisa da terra, obra dele. E Abel traz uma oferta sacrificial, sangue, o melhor do novilho, não é assim? Qual a oferta que Deus aceita? Aquela que representa, que perdoa o pecado, não está sangue. E aquela que ele não tem mérito. Qual o mérito de Abel? Nenhum. A oferta, o sangue era do cordeiro. Ali tipifica Cristo ali. Estamos em Gênesis. E a oferta de Caim era o fruto da obra dele. Então aquele que diz, eu guardo o mandamento. A oração do fariseu. Oh Senhor,
Que bom que eu não sou como esses pecadores, esse pecador que está embaixo. Eu sou um fariseu, eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu oro não sei quantas vezes por semana, eu obedeço a tua lei. Que bom que eu. O pecador lá embaixo estava murro no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou um indigno de ti. E Jesus disse: Deus ouviu a voz daquele pecador, que o fariseu, Deus não ouviu. Vocês estão entendendo que está tudo dentro da mesma linha de raciocínio divino? Oferta de Caim não foi aceitada porque era tudo dele. Tinha orgulho naquela oferta. Eu fiz. Então eu guardo o mandamento. Eu não sou como esse pecador. Essa gente come carne de porco. Essa gente não sabe o que é sábado. Esta gente. Se você pensa assim, você já está muito mal. Você está se julgando melhor. Você não é melhor. Um dia eu postei no meu Facebook assim: nenhum adventista pode achar superior ao outro porque ele guarda o sábado. Porque muitos guardam o sábado, mas não guardam os outros mandamentos. Amar o próximo não ama, julga, e outros. Condena os outros porque não guardam o sábado. Guarda o sábado, mas não faz os outros mandamentos. Tem que fazer os 10. Não, você não pode se achar melhor. Não, nós somos. Deus teve muita misericórdia de nós. Assim que eu todo dia agradeço a Deus. Senhor, que misericórdia o Senhor teve de mim, porque o Senhor me contemplou com esta luz. E agora eu me sinto obrigado, em amor, a levar esta luz para pessoas que estão nas trevas. Mas melhor que ela não sou. Alguém falou: Deus viu quando você, Renato, estava lá no erro, e Deus viu que você tinha um coração. Eu falei: não fale isso, não tenho coração melhor que ninguém. Eu sou ser humano, pecador. Houve sim uma busca sincera da minha parte. Isso houve. E outros também podem estar lá buscando nesse momento e serão alcançados. E eu quero ser o instrumento para ser facilitador para que eles encontrem a verdade de Cristo. Mas eu não sou melhor que ninguém. Nem nós somos melhores que ninguém. Amém? Amém. Bem, queridos, então vamos agora. Eu disse que Jesus não está envolvido com condenação, e agora eu vou correr um pouquinho para provar o que eu disse. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E está aqui a obra de Cristo e o ministério que nós estamos envolvidos. Ou como dizem os hispanos, involucrados. Assim é? Soledad. Já não é soledad, ¿verdad? Já não mais. Então, por aí vamos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo dizendo: ora, tudo provém de Deus. Tem gente que diz que muitas coisas provêm do diabo. O diabo não faz nascer nada. Ele não cria nada. Ele só copia e faz a contrafação. Mas tudo provém de Deus. E se Deus mandar, até o diabo obedece, né? Como diz aquela historinha. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Só posso reconciliar alguém que já era dele, né? Consigo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da condenação, do julgamento, do esse está certo, e esse está errado, eu estou certo, esse está errado. É ministério da condenação? É do julgamento? Não, a Bíblia diz ministério da reconciliação. Isto é lindo, querido, porque diz: a saber, o versículo 19, aqui, minha Bíblia, a cor que eu mais gosto é azul. A saber, que Deus estava em Cristo, que reconciliando consigo o mundo perdido, Deus em Cristo veio reconciliar. Isso traz paz para você? Amém. Alguém esses dias, uma irmã querida me perguntou: será que Deus pode me perdoar? E eu olhei para a face desta irmã, fiquei pensando: como Deus pode perdoar? Só pode me perdoar, e quer me perdoar, e já lhe perdoou, só por você fazer essa pergunta. De uma pessoa fala: será que Deus pode me perdoar? Ela já está compungida, correto? Ela já está arrependida.
Senão ela não perguntaria isso. Ela poderia dizer, como que Deus permitiu fazer isso? Não, mas será que Deus pode me perdoar? Já está perdoado, porque foi humilde. Então diz aqui, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é lindo. Não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha o servo facilitador, o que ele vai fazer? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Vejam a responsabilidade que nós como igreja temos. Nós somos agentes que vão conduzir a pessoa até Cristo, que elas ouviram o chamado, vinde a mim. Aí diz aqui, por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, não é ministério da condenação. Deus não estava condenando o mundo em Cristo, Ele está perdoando. Então, por que as pessoas não estão aqui? Por que essa igreja não está lotada e as outras estão lotadas? Porque as pessoas não sabem. Elas não sabem que elas já foram perdoadas. Nós precisamos informar. Mas não só informar. Depois de informar, nós precisamos receber a caráter. Eu não estou falando de caráter de exterior. Receber no amor de Cristo. E não condenar. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Então, Jesus, Deus não tem nada a ver com condenação. Se alguém lhe condenou, foi alguém. Ah, mas condenou dentro da igreja, mas foi o pastor, mas foi alguém importante da igreja. Isso é do homem. E você não deve nem fazer caso dessa acusação. Essa pessoa que lhe condenou, olhe por ela. Ela está muito mal. E você permanece em Cristo. Então não podemos carregar uma culpa que Satanás usa. As pessoas. O que é um acusador? É Satanás. Ele vai usar a pessoa para acusar. Então quem acusa é Satanás. Deus está envolvido com reconciliação. Amém? Amém. Prova. Vamos provar de que se nós colocarmos que só obedecer a lei sem o amor a Jesus e a fé em Jesus não salva. Está aqui? Talvez vocês estejam pensando assim, o que vai assistir esse vídeo? Fala, esse homem está pregando contra a lei? Não, absolutamente. Eu estou colocando a lei no lugar certo, não é eu estou colocando. A Bíblia. A igreja remanescente tem a fé em Jesus e guarda essas duas coisas. Mas se ela for só a igreja que guarda os mandamentos, ela não tem fé em Jesus. E se ela diz que tem fé em Jesus e não guarda os mandamentos, ela não tem fé em Jesus. Mas a fé vem primeiro no sentido do amor que a fé carrega. Porque a lei é fria, mas a fé é amor. Vamos ver aqui um exemplo em Marcos capítulo 10, versículo 19. Vocês conhecem a história, e graças a Deus que conhecem, eu não preciso me deter muito. Mas vamos falar aqui do jovem rico. Que é coisa mais tremenda isso aqui. Eu vou falar do jovem rico e de Zaqueu. O jovem rico era o jovem rico que obedecia os mandamentos. O Zaqueu era um pecador, ladrão. Não é verdade? Vamos ver quem foi salvo e quem não foi salvo? Segundo a Bíblia, capítulo 10, versículo 19. Em Marcos, né? Foi isso que eu disse. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Muito bem. Marcos, capítulo 10, versículo 19. O rapaz, vocês conhecem a história? Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19. O jovem rico vem e diz, Senhor, eu quero te seguir, né? Eu quero ser um seguidor teu, eu quero ser talvez um discípulo. E Jesus respondeu para ele aqui, versículo 19, sabes os mandamentos. Vendo que em todas as citações, Jesus vai citar só os 6 mandamentos que se relacionam com do homem com o seu próximo. Não que ele esteja esquecendo-se dos outros 4 que relacionam o homem com Deus, absolutamente. É porque ele não ia falar com o judeu sobre os primeiros 4 mandamentos. É claro que o judeu amava Deus sobre todas as coisas, ele não tinha nenhuma idolatria, ele não usava o nome de Deus em vão e guardava o dia do Senhor. Mas essas coisas ele não observava, que é o amor ao próximo. Então Jesus fala para ele, sabe dos mandamentos, quer me seguir? Olha como Jesus foi inteligente, né? Foi não, ele é o Senhor. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Qual é o pecado dizer glória a Deus aqui? Não, né? Amém. Amém. Amém.
É que eu fico preocupado às vezes, porque um irmão que estava na igreja um dia, a pessoa batizou, ele que bater palma. Palma para quê? Para Jesus. E aí fala assim, não, tem que bater palma. Eu falo, como? Eu estou feliz porque essa pessoa se converteu e aceitou Jesus. Aí ele falou, não pode bater palma aqui, só fazer assim. Aí ele falou assim, a outra pessoa que ele levantou e fez assim, glória a Deus. Eu também levantei e fiz assim, glória a Deus. É pecado? Não. Eu estou alegre porque eu vi um pecador se converter. Eu sei que isso não é um hábito, não é um costume, né? Mas existem coisas que a gente tem que parar e pensar. A alegria de Deus é a nossa força. E a tristeza com Deus deve ser força de Satanás. Porque eu não posso conceber uma igreja triste. A igreja de Deus, mas você entra num velório. Que isso? A pessoa vem pela primeira vez e não volta nunca mais. Nem pode voltar, eu não voltaria. Porque para ir velório eu vou para o cemitério. Tem um monte, às vezes é mais alegre até do que certos cultos. Bem, diz a palavra aqui. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás de falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu o quê? Mestre, tudo isso tem observado desde a minha juventude, ele guardava a lei. Ele falou, isso aqui, ó, beleza, eu observo os 10 mandamentos. Então, aí Jesus falou, tá, beleza. Jesus falou, beleza, só falta agora ver se ele realmente ama. Né? Vamos ver se ele ama. Vamos provar o amor, que é o mais importante. Então Jesus disse, olha, que beleza. Você vê, o versículo 21 diz assim, e Jesus citando o amor. Jesus falou, ele guarda o meu mandamento. Então, eu o amo. Mas falta uma coisa, só uma coisa que falta. E essa é a mais importante. Vai, amor, vende tudo que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu, então depois você vem, segue, você já guarda o mandamento. E agora? Versículo 22, o jovem, porém, contrariado com esta palavra, negou a sua suposta fé. Pois ele saiu, foi embora, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Foi reprovado. Imagina esse jovem, ele devia ser aquele que chega na igreja, naquele tempo de igreja, sinagoga, e ele era o tal. Guarda os mandamentos. Quando viu Jesus, falou, eu quero seguir Jesus. Jesus falou, beleza. Guarda os mandamentos, guarda. Então ama. Prova. Ele não amou, foi embora. E detalhe, Jesus não foi atrás dele. Tudo indica que esse rapaz jogou por terra a sua salvação. Jesus não foi atrás dele, não, peraí. Dá só metade da metade, dá a terça parte, não. Jesus foi taxativo, Jesus queria ver o coração dele. E no coração dele ele mostrou que ele não amava. Porque se não amava o seu próximo, se não tinha condições de ajudar aos pobres e confiança em Jesus para dar o que ele tinha, então ele não tinha nenhuma fé. Os mandamentos não valeram de nada. Irmão, isso é muito sério. Aqui o mandamento na frente do amor a Deus não tem valor nenhum. Eu não estou inventando nada, eu estou lendo a Bíblia. Agora vamos ver outro caso. Em Lucas, capítulo 19, versículo 5, e aqui nós vamos fazermos o fecho final para nós concluirmos esta mensagem, que podia demorar muito mais tempo, né? Por mim, eu levarei muito tempo falando sobre este assunto, porque é muito rico. É bom para nós ouvirmos. Eu gosto. Quando eu fico muito feliz quando eu leio a história da nossa igreja querida. Eu tenho um tratado de teologia adventista, aquele é meu pão de cada dia, e o comentário bíblico adventista. Eu estudo aquilo de trás para frente e para trás. E eu fico lendo Ellen White, Thiago White, José Bates. Eles ficavam a noite inteira estudando a Bíblia. Eles passavam a noite inteira lendo, não é? Eu não tinha essa coisa de limitação de horário. Pessoas dedicadas à Bíblia. Eles trabalhavam, mas eles tinham uma dedicação à Bíblia. Isso é maravilhoso. Queridos, Lucas 19, versículo 5. Aqui nós temos o caso de outro homem que se encontra com Jesus, que é Zaqueu. Veja que coisa séria. Que a justificação é pela fé. Diz assim, 19:5 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o quê? Zaqueu,
desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui é o indicativo. Porque Zaqueu era um ladrão. Ele era o último. Se Jesus ficar na casa de alguém aqui hoje, ele vai na casa de qualquer outro, menos na minha. Mas foi exatamente aquele pecador. Jesus falou, era na sua casa. Jesus foi lá por causa dele, meus queridos. Jesus veio em busca daquela ovelha que se perdeu. A 99 ele deixa no aprisco. E aquela que se perdeu, ele vai lá. Esse amor de Deus é que me encanta, que move a minha vida e que me faz estar aqui pregando para vocês, meus irmãos. Amém? Então, seguindo aqui, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria, com amor. E todos os que viram isto murmuravam. Olha aqui os fariseus, dizendo que ele se hospeda com um homem pecador. Engraçado que existe sempre os irmãos do filho pródigo, né? O filho pródigo é aquele pecou, mas depois voltou e o pai falou, meu filho, vem, e vamos fazer festa para ele. E o irmão, mas o que é isso? Festa para esse aí que pecou? O que não fez para mim? Jesus falou, eu estou sempre contigo. Era só você me pedir. Mas o legalista, o fundamentalista, ele não tem amor a Deus, ele não tem intimidade com Jesus, e condena quando Jesus perdoa aquele que saiu. Será que tem algum irmão que estava aqui nesta igreja, que parou de vir? Você dizendo, bem que eu sempre vi que aquela pessoa não presta. Sai igualzinho o irmão filho pródigo. E de repente aparece aqui um dia de sábado, olha só, subido, você está julgando? Se vier, você deve se receber com alegria e fazer festa para ele. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, uma das coisas que mais me marcaram foi que vocês sempre me convidam para almoçar. O adventista é muito carinhoso. O adventista é carinhoso, a igreja adventista é minha igreja, e por isso eu estou aqui. Agora, quando o irmão deixa de estar conosco por um tempo e volta, nós devemos recebê-lo como quem vem pela primeira vez, mas de coração. Oh, que bom, apesar de você ter largado a igreja, apesar de você ter ficado lá, vem aqui na minha casa comigo, pelo amor de Deus, é para dar uma digestão na pessoa. É para receber com todo o carinho e amor como o Pai recebe. Bem, no caso de Zaqueu, onde eu estava, 19:5, entre mentes, versículo 8, Zaqueu se levantou, olha bem, olha a prova, aqui não tem mandamento, aqui não tem nada. Mandamento vai vir depois, obviamente. Zaqueu, ele ficou emocionado com o amor de Jesus que faz graça dele. Com o amor que Jesus demonstrou para aquele perdido, aquele pecador. E ele se emocionou tanto, ele se empolgou tanto com aquele amor, que ele disse, Senhor, olha aqui a diferença do jovem rico, é o paralelismo que eu estou querendo fazer. Resolvo dar aos pobres o quê? A metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele deu tudo que ele tinha. Ele falou, tudo que eu fiz, olha, eu estou de fato arrependido. Esse amor, Jesus. Esse conheceu Jesus. Tanto é que no versículo 9, Jesus lhe disse, então, Jesus lhe disse, mediante aquela atitude de resposta ao amor de Jesus, hoje houve o quê? Salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Queridos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É óbvio, nós podemos conjecturar que após ter recebido esse amor de Jesus, este homem Zaqueu, ele passou, claro, a obedecer o mandamento, mas ele já prova que obedeceu o mandamento aqui, dizendo, eu roubei as pessoas que eu roubei, eu vou restituir quantas vezes mais? Isso é arrependimento. Mas ele respondeu ao amor. O mandamento vem depois e vem fácil. O mandamento só é difícil se você quiser colocá-lo na frente do amor de Deus. Então a nossa justificação é pela fé. É o amor de Deus quem nos justifica, e é o Espírito Santo, por este amor, quem nos faz com que nós guardemos a vontade e os mandamentos de Deus. Amém? Amém. Então, viram esta diferença? O jovem rico guardava os mandamentos,
mas não amava o seu próximo. Então ele se perdeu. Zaqueu mostrou que amava o seu próximo, porque amava Deus. Só ama o seu próximo quem ama Deus. E naturalmente fazer o mandamento vem em decorrência, vem em seguida. Em seguida. E houve salvação com Zaqueu. Isso é para nós refletirmos. E para terminar, eu não vou ler. Eu acho que já está entendido o que o Espírito Santo quer falar para nós. Mas eu trouxe aqui um trecho da nossa querida irmã, escritora Ellen White, Desejada de Todas as Nações, na página 176, para nós terminarmos este sermão. E este sermão, não este assunto, porque este assunto é muito longo. Você deve voltar para casa e meditar nisso. Procurar na Bíblia outros textos, para que a sua vida com Deus seja mais feliz. E que também, por extensão, você possa levar felicidade a outras pessoas. A nossa querida irmã Ellen White. Gente, quando eu estou num púlpito, irmãos, da Igreja Adventista, eu sinto uma responsabilidade tão grande. Penso que nesse lugar a gente teve Tiago White, né? Ellen White, os nossos irmãos que sacrificaram, se esforçaram tanto para que esta igreja existisse, né? Então, quando eu estou aqui, eu procuro me preparar o máximo, o melhor que eu posso, porque é uma honra muito grande estar no púlpito da igreja remanescente. Irmão, ontem eu estava fazendo um estudo para um casal e falava: por que só a igreja adventista guarda o sábado? Eu falei: não sei, mas é ela que guarda o sábado. Então, é a igreja que tem a verdade, não dela, mas a verdade bíblica, e pratica esta verdade. Se nós colocarmos o amor no seu lugar, na frente, todas as pessoas sofridas vão receber os mandamentos e obedecer. A irmã Ellen White afirma isso e corrobora as palavras que eu estou falando, dizendo, está no capítulo 176, eu estou dizendo que está sendo gravado, você pode acompanhar neste livro, está aqui, o Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White. Na página 176 ela diz: a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida na alma, no interior. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. E com o amor primeiro, não é? Aí diz mais: o coração é novamente criado à imagem daquele que opera em nós para sujeitar em si mesmo todas as coisas. Agora ela finaliza dizendo: após o recebimento desse amor, preste atenção. Então, quando eu falei então, estou falando decorrência, né? Então, já houve um ponto primeiro. Após o recebimento do amor, então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Que maravilha, querido. Então, após o recebimento desse amor de Deus por Cristo, a lei de Deus é escrita aqui. E fazer a vontade de Deus não será um peso nem um fardo. Cumprir o mandamento de Deus será uma alegria verdadeira e vai haver salvação. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que nós entendamos, como Paulo disse, que eu posso ter tudo, mas se não tiver amor, nada serei. Eu vou cantar uma canção. Quando te encontrei, vi que achei na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, me
A vida vai mudar para quem te encontrar, Jesus. Ter um encontro contigo. Quando te encontrei, vi que ia ser na vida um verdadeiro rei. Todas as honras e louvores eu te dei, minha vida eu recuperei. Agora vou cantar o teu nome. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Estou aqui, Senhor, minha vida é como a tua luz, e nada nesse mundo vai separar meus braços desse teu amor, e tudo vai mudar, a vida vai mudar, pra quem te encontrar, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Meu irmão querido, faça uma oração por todo mundo. Nesse momento, todos nós estamos aqui reunidos e tendo o único propósito de nossas vidas é estar na presença e na casa de nosso Senhor. Amém. Amém. É meu desejo de todo o meu coração que todos nós possamos alcançar a salvação, porque Deus precisa que nós, através das nossas atitudes, venhamos a glorificar o teu santo, santo nome. Amém. É o que eu desejo nessa noite, que cada um que está aqui hoje presente possa estar envolvido com o Espírito Santo. Amém. Para que nós possamos ser abençoados e agraciados pela sua graça e esperando a sua volta. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.